E agora eu tenho o prazer de chamar aqui ao palco o superintendente de agronegócio do Sicredi, o Thiago Rossoni, ele que vai trazer o tema Financiamento Verde, impulsionando a transição sustentável ao agro. Por favor, bem-vindo. Alô, muito boa tarde a todos e todas. Obrigado, Júlio, enfim, pelo convite. Em nome do Sicredi eu agradeço, é um privilégio a gente estar aqui nesse fórum. A gente, como Sicredi, tem na nossa essência desenvolver uma sociedade mais próspera e a gente acredita que o Fórum Planeta Campo contribui muito nessa direção. Então eu vou falar um pouquinho aqui, trazer para vocês alguns números, a participação do Sicredi dentro do Sistema Financeiro Nacional e o que a gente tem feito aí relacionado a essa dinâmica para impulsionar um agro mais sustentável. Nós somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Nossa primeira cooperativa afiliada é de 1902, então tem bastante história já dentro do Sistema Financeiro Nacional, bastante contribuição e bastante desenvolvimento. E essa contribuição de longa data faz com que hoje nós sejamos o segundo maior financiador de crédito rural no país. Então é um privilégio e combina totalmente com o painel aqui, o Sicredi estar presente, trazendo as suas soluções e a sua participação. Falando um pouco sobre os nossos números aqui, acho que esse daqui trancou, opa, foi. Falando um pouco sobre os nossos números, nós temos presença nacional com atuação local, então nós temos ao longo do Brasil 104 cooperativas, com mais de 2.700 agências em diferentes regiões do nosso Brasil, são mais de 8,5 milhões de associados. Já tive a oportunidade de cumprimentar alguns dos nossos associados aqui dentro do evento, é um privilégio bastante grande, e mais de 45 mil colaboradores. Essa rede de distribuição hoje administra em mais de 386 bilhões em ativos totais, 262 bilhões de depósito, 243 bilhões de carteira de crédito e 42 bilhões de patrimônio líquido. Quando a gente olha para o desempenho relacionado ao agro, que eu comentei que nós somos o segundo maior financiador, 96,8 bilhões é o nosso atendimento a mais de 760 mil produtores rurais no Brasil. Então nós temos uma participação bastante grande, tanto na agricultura familiar, quanto com os médios e os grandes produtores. Na última safra, no último plano safra, nós liberamos 56,9 bilhões de reais em mais de 321 mil operações de crédito rural. 85% dessas operações para pequenos produtores rurais, agricultura familiar. Então, a gente preza muito pelo desenvolvimento de todos os produtores, especialmente pela agricultura familiar. Mais de 200 municípios no Brasil, nós somos a única instituição financeira. Então, de fato, o Sicredi acaba trazendo uma presença bastante grande e relevante nessas regiões. E considerando o primeiro trimestre deste plano safra, nós já tivemos mais de 20 bilhões de reais liberados para atender a agricultura, 35% já do volume disponibilizado no último plano safra. A gente acredita que no plano safra 24-25 a gente deve superar a marca de 60 bilhões de reais aí dedicado para o desenvolvimento do nosso agronegócio no Brasil. Conforme vocês podem ver, além das operações que a gente tem de custeio, investimento, nós temos uma atuação bastante forte também com o CPR. Neste momento, a gente ouvia antes o Alexandre do BNDES falar, o Sicredi foi no último ano o maior repassador de recursos do BNDES. Então, se a gente quiser saber qual que é a instituição que pode acessar a BNDES, o Sicredi é uma dessas instituições que está presente aí, e todas as linhas que o BNDES tem no portfólio, a gente está bastante ativo, inclusive tratando de forma pioneira algumas das novas alternativas que o BNDES vem colocando no mercado. O Fundo Clima, por exemplo, é uma das medidas que a gente tem bastante disponível dentro da nossa carteira. E com recursos próprios, quando a gente olha para a CPR, a gente já tem alternativa também para recuperar e estamos desenvolvendo alternativas para preservar. Então isso é bem importante. Hoje o associado que quer trabalhar na recuperação, a gente sabe que tem um desafio muito grande por conta do desmatamento, nós temos uma linha dedicada específica para a recuperação. Falando um pouco de como que o Sicredi contribui, então, nessa atuação do agro mais sustentável, a gente tem uma estratégia de sustentabilidade. Essa estratégia ela está no nosso relatório, inclusive
anual aí que a gente traz as nossas projeções, o nosso desempenho financeiro. Nós temos um relatório de sustentabilidade e ela está baseada em 3 direcionadores e 12 temas focais. Um dos direcionadores são as soluções responsáveis. Então, a gente trabalha muito na educação e na promoção da educação financeira junto aos nossos associados e comunidade em que a gente está presente. A gente oferece soluções financeiras e não financeiras com impacto positivo. Então, quando a gente fala sobre essa importância de cuidar do agro de forma mais sustentável, a gente tem alternativa também não financeira e apoio técnico para os nossos associados, via parcerias com Embrapa, Emater, FETAGs, enfim, para de fato garantir isso. Garantir a gestão de risco socioambiental, climático, é um desafio bastante grande no nosso dia a dia. A gente tem visto cada vez mais intempéries. Este ano foi um ano que a gente teve um El Niño forte no centro-oeste, tivemos efeito das enchentes no sul do Brasil de uma forma bastante expressiva. Então a questão de clima está cada vez mais presente e a gente entende que não pode ser algo acessório, tem que ser algo presente no centro da nossa estratégia, não só para a instituição financeira, mas especialmente para os públicos e para as regiões em que a gente quer seguir desenvolvendo. Promover a gestão eficiente e atuar com fornecedores e parceiros com gestão sustentável. Não adianta nada a gente fazer a nossa parte se a gente não cuidar do ecossistema e da cadeia como um todo. Então a gente tem muito esse apelo também, o olhar com quem o Sicredi se relaciona, com quem o Sicredi tem como parceiro para de fato garantir esse processo mais sustentável. Um dos outros direcionadores é o relacionamento e o cooperativismo, difundir o cooperativismo e a sustentabilidade. Já agradeci o Júlio e reforço aqui, essa é mais uma oportunidade para a gente ter esse espaço num evento tão renomado quanto o Fórum Planeta Campo 2024. Fortalecer o nosso modelo de governança, são 104 cooperativas com mais de 2.700 pontos de atendimento, agências. Elas conhecem localmente os associados e têm mais capacidade, inclusive, para apoiar com educação financeira e desenvolver localmente essas regiões. Promover a inclusão, diversidade e equidade. Eu vi algumas mulheres, por exemplo, falando do Congresso Nacional de Mulheres do Agro. Nós patrocinamos, somos o patrocinador master deste evento, porque a gente acredita que não só o agro sustentável, mas o desenvolvimento do agro do Brasil, a gente só vai fazer através de diversidade. Trabalhar também o desenvolvimento local, fomentando a economia local, promovendo a inclusão financeira, desenvolvimento de pessoas e contribuindo para o desenvolvimento de comunidades. Quando a gente olha o que a gente tem hoje de resiliência climática, a gente tem 3 grandes objetivos que a gente trabalha, são eles mensuração e redução das emissões das atividades financiadas. Então a gente tem projetos e a gente fica no dia a dia mensurando o quanto da nossa carteira ela está conectada com uma geração, por exemplo, de baixo carbono, gestão de risco climático, essa gestão de risco climático não só para um modelo de decisão de crédito, para um modelo de mesa, mas efetivamente para um modelo, inclusive, daqueles associados que não tomam crédito, mas querem entender nos manejos das suas culturas qual que é o risco climático que eles vão estar correndo em determinada safra, e apoio na adaptação, resiliência e transição climática. Tudo isso a gente faz a partir de um relacionamento bastante presente, como eu falei, da nossa rede. O nosso principal diferencial é esse relacionamento humano e essa proximidade com os associados nas diferentes regiões em que a gente está presente. Aqui a gente fala um pouco da emissão de baixo carbono, eficiência no uso de recursos e inclusão social. Já trouxe isso um pouco antes. E eu quero aqui trazer alguns números para destacar todo esse trabalho e toda essa competência que o Sicredi tem diante da pauta. Quando a gente olha para a nossa carteira de créditos, 55,5 bilhões em carteira para a economia verde. Isso está presente no nosso relatório de sustentabilidade, como eu falei. A gente tem um destaque para a agricultura familiar, 16,5 bilhões de reais. Crédito para energia solar, 5,5 bilhões. A Absolar reconhece o Sicredi nos últimos 3, 4 anos como um dos principais hoje financiadores de energia solar dentro do Brasil para proprietários rurais. Então a gente tem uma presença bastante forte nesse sentido. E quando a gente olha para a agricultura de baixo carbono, a gente tem uma carteira na casa de 8,9 bilhões. Como eu falei, a agricultura feminina, uma agricultura orgânica e familiar, a gente entende que são diferenciais e trabalhar a diversidade é hoje um fator bastante relevante dentro da nossa estratégia. E eu não poderia deixar de falar sobre um framework de finanças sustentáveis. O Sicredi foi a primeira instituição no Brasil a emitir uma letra financeira sustentável.
Então, no último ano, a gente teve um trabalho bastante intenso. Nós já capturamos com multilaterais para promover o desenvolvimento do agro sustentável mais de 1,5 bilhões de dólares. Então, a gente tem uma presença muito forte, não só no mercado nacional, mas também na captura no mercado externo, para trazer esse recurso e conseguir garantir essa carteira, como eu trouxe antes, de mais de 55 bilhões de desenvolvimento. E aí, dentro desse framework, obviamente, a gente tem a questão de avaliar o uso do recurso natural e da terra e apoiar os nossos associados com práticas agropecuárias sustentáveis, a conservação e manejo de solo, a gente tem linhas dedicadas nesse sentido, recuperação de área degradada e reflorestamento, bioinsumos e fixação de nitrogênio, manejo de floresta sustentável e, por fim, não menos importante, irrigação na resiliência a secas. Então, dentro desse projeto, a gente tem discutido muito o crédito de carbono. Muitos dos associados hoje questionam o que eu ganho com crédito de carbono. A gente tem convicção que tem um desafio de diversificar a relação do carbono com as finanças. O proprietário precisa perceber uma melhora no resultado financeiro, não pode ser um tema só sustentável, e para isso, então, a gente tem estado bastante próximo das discussões nesse sentido, e a gente já tem pelo menos 2 projetos implantados no Brasil, apoiando os associados em diferentes regiões na emissão e na rentabilidade a partir do crédito de carbono. Investimos na sociedade e no planeta por um agro mais sustentável, no Sicredi. Vocês têm com quem contar, sintam-se à vontade de procurar uma das nossas agências, foi um prazer, obrigado mais uma vez, Júlio. Um ótimo evento para nós. Obrigada, Rossoni.